Eu sempre vejo histórias de abuso, de assédio por aí e fico muito triste com os finais. O meu final foi até melhor, triste também, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Na verdade, a história não aconteceu de fato comigo. Aconteceu com uma amiga minha chamada Ingrid. Na verdade, a Ingrid ela não era uma amiga, ela era uma prima. Lá em casa era eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto era irmão da mãe da Ingrid. E quem passava a mão na Ingrid era o padrasto dela. Então, muitas das vezes a Ingrid me contava. Eu já tinha uns 11 anos de idade e eu já tinha um corpão. Já ela tinha 9 anos de idade. E quando ela começou a me contar o que o padrasto fazia, eu me assustei. E eu vivia falando pra ela, você precisa contar pra sua mãe. Ela sempre falava que ele passava a mão nela, que ele machucava ela, que ela chorava, que doía. Eu era uma criança, eu sabia que isso era desesperador, porque na minha casa minha mãe sempre foi muito aberta. Ela sempre me ensinou sobre educação sexual, sobre não deixar pegar nas minhas partes. Ela mostrava reportagem de crianças que iam com estranho, que aceitava coisa desconhecida, que sentava no colo de alguns homens. Então eu era muito bem orientada. Então eu vivia falando pra Ingrid contar pra mãe dela e não ficar calada. Chegou uma vez que eu tava lá na casa da mãe dela, no caso, na casa da Ingrid, e o padrasto dela tava lá. E o padrasto dela, brincando, a gente pediu pra ele colocar um DVD, ele colocou, porque ele era um bom moço, né, na vista de todo mundo. E ele colocou, foi um filme pornô. Só que ele colocou muito rápido, sabe? Começou a rir e tirou. Eu sabia que ele não podia ter mostrado aquele filme, que aquilo não era legal. E eu comecei a falar pra Ingrid, você conta pra sua mãe ou senão eu conto. E ela vivia falando que ele mexia com ela no banho, mexia com ela em vários lugares. Só que aí passou, ela não contou, ela não teve coragem e eu fiquei na minha também. Até que chegou o Dia das Mães. E no Dia das Mães nós fomos passar o dia na casa da Ingrid, né? Com a mãe dela, a família dela. E como o meu padrasto era irmão, né, da mãe dela, então foi todo mundo. E lá tava o padrasto dela. Ela morava num sobrado. Tinha um andar de cima e um andar de baixo. O andar de cima quase não tinha nada. Era mais freezer onde ficava a cerveja. E a gente tava brincando de casinha, de boneca. Eu e a Ingrid. Quando o padrasto dela toda hora ia lá pegar cerveja. Pegar cerveja, fazendo graça e rindo. Chegou um momento em que ele pegou a cerveja e me chamou. E eu fui lá. E ele disse assim, sente como essa cerveja tá gelada. E passou a cerveja no meio do meu peito. E eu fiquei chocada, eu fiquei pasmada, eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer. E ele simplesmente saiu rindo. E na hora eu achei tão estranho que eu voltei assim, sabe? E isso, a Ingrid vendo tudo, o padrasto dela fazendo isso comigo. E eu fiquei assim, ó. Sabe, tipo, a gente voltou a brincar, a gente nem falou sobre isso. Mas sabe quando a gente fica estranho? E aí foi quando ele veio de novo. Só que dessa vez a gente já tava lá embaixo, debaixo de coberta, assistindo desenho, sabe? Filme, brincando. E ele veio. E foi quando ele passou a mão em mim. Só que sabe quando a pessoa vai fazer cosquinha? Tipo, ai, vai brincar de fazer cosquinha e passa a mão nas partes íntimas e aperta. Eu sabia que aquilo não era brincadeira, que aquilo não era cosquinha e que aquilo não tava certo. E aí ele pegou e ficou rindo, e eu falei, para com isso. Aí ele, ai, eu vou parar, que senão eu vou morrer de rir. Eu falei, para com isso, senão você vai morrer mesmo. E ele saiu rindo. E eu já fiquei, eu vou contar pra minha mãe. E eu falei pra ela, Ingrid, você vai contar pra sua mãe e eu vou contar pra minha mãe. Só que naquele momento tava todo mundo alterado de bebida. Tava todo mundo fora de si. E eu saí correndo pra ir atrás do meu padrasto, porque o meu padrasto tava indo trabalhar, e então ele não tinha bebido. Só que eu não sei o que aconteceu com o meu padrasto, ele não deu muito ouvido. Eu falei que queria conversar com ele, que era importante, que era urgente, e ele meio que virou as costas, né? E aí eu peguei, virei pra Ingrid e falei, Ingrid, você conta amanhã pra sua mãe e amanhã eu conto pra minha mãe, porque tá todo mundo muito ruim, muito bêbado, ninguém vai dar ouvido de verdade. Beleza, fomos embora pra casa. No outro dia, eu não falei nada. E o dia inteiro passou. Era à noite, eu tava no meu banho, minha mãe chegou recém-operada, que ela tinha colocado silicone, bateu na porta do banheiro e falou pra gente se trocar, pra gente descer. A gente morava em prédio.